Não mantenha ninguém refém das suas palavras e atitudes. Se pensa que é livre para ser o que é, grande trapaça. As pessoas também querem ser livres para ser o que são. Pessoas com síndrome de Estocolmo à tua volta não te enobrecem nada. Nossa mente é mais fértil que qualquer terra cuidadosamente adubada. Mas ao contrário das plantas que usam o adubo ao seu favor e com sabedoria, nós aceitamos qualquer um. Que falta de amor próprio, não? Somos tão fragilizados por sentimentos que acumulamos e vamos empilhando nos nossos cantinhos escuros internos que nem percebemos o quanto vivo eles são. Mesmo esquecidos em um canto escuro, só sentimos o pulsar da sua vida, desses sentimentos aparentemente esquecidos, quando nos deparamos com pessoas ou situações que inevitavelmente são criadas por pessoas que nos fazem lembrar de coisas que fizemos questão de esquecer. E como essas questões foram propositalmente deixadas de lado por causa da dor, da mágoa, do sofrimento, da raiva, do rancor, da decepção ou qualquer outro sentimento denso provocado, esses mesmos sentimentos ficam apenas adormecidos dentro do nosso subconsciente. E bastando apenas algum gatilho para que eles despertem e nos assombre novamente. E não vamos nos dando conta que esses pensamentos, situações mal resolvidas, ficam escondidas dentro de nós, sem fechar o ciclo. Já sabemos que tudo na nossa vida são ciclos. É só prestar atenção. E como tal, tem seu início, meio e o seu fim. E se não fechamos todas as etapas, eles permanecem abertos e ativos. O que fazemos é continuar ilusoriamente vivendo nossa vida, porém, nos deparando volta e meia com as mesmas questões que escondemos dentro de nós, com cenários diferentes, pessoas diferentes, porém, com as mesmas intenções que já conhecemos muito bem. E conforme estamos perdidos em nossa mágoa, não encararmos para enfim aprender o que precisa ser aprendido e finalmente dar o desfecho para dar início a outro ciclo, vamos deixando nossos pensamentos manipularem nossas ações. As nossas palavras, sempre usando como referência aquelas situações vivenciadas que foram desagradáveis e criaram suas feridas. Sentimentos que foram lá, colocados lá, escondidos, dentro de um cantinho escuro, dentro de nós. E esses mesmos sentimentos que foram deixados de lado se fazem presente no nosso dia a dia, de formas sutis, porém bem vivas. Tudo porque nós negamos a olhar de frente. E isso vai nos densificando ao passar dos anos. Deixamos energias afins que vibram nessa mesma sintonia de rancor, decepção, mágoa, desamor, arrogância, insegurança, orgulho, fica nos rondando toda vez mais e mais fortes na nossa vida, ao ponto de nos afetarmos onde tudo é claro e objetivo, que é a nossa consciência.
Eu sempre me vitimizava com algumas situações que vivi na minha infância. E entre elas foram ter pai e mãe ausentes. Eu tinha tanto trauma que toda vez que eu falava sobre esse assunto eu chorava. Eles foram ausentes sem ter consciência que eram. Hoje eu entendo isso. Foram os ausentes mais presentes. Estavam ali, fisicamente, mas cada um vivendo sua vida de forma individual. Nem como um casal era. E deixando um ser que foi gerado aprender a viver também com as experiências que a vida criava, sem base, sem orientação, direcionamento. Como cresci com essa ausência, sem celebrações em dias de aniversário, sem um abraço com expressão de carinho, sem orientação em coisas básicas, para uma menina entender suas modificações com o seu corpo, seus hormônios, como lidar com suas emoções. Fomos nos distanciando cada dia mais e mais. Cresci, me tornei uma pessoa adulta, porém infantilizada, com feridas que nem eu entendia que existiam, rechaçando toda a ideia de justiça que criaram para mim da divindade. Achava que passava por injustiça, que não merecia ter a vida que eu tinha, os pais que eu tinha. E através do tempo, percebi que existiam pais e mães afetuosos, protetores, orientadores, defensores de seus filhos. E comecei a questionar a Deus: por que os meus não eram? E com isso, fui me tornando uma pessoa insegura, carente, sempre procurando nas minhas relações a aceitação, querer agradar, carinho, reconhecimento e tudo o que eu não tive na minha infância. Fui encontrando pessoas que agiam da mesma forma e assim vivi por alguns anos. Nessa busca sem fim de aceitação, de atenção, reconhecimento, carinho, zelo, sem sequer perceber que isso tudo era devido à minha negação de extrair o aprendizado das situações que vivi na infância. Quando descobri e entendi, através de estudos no âmbito espiritualista, ou seja, independente de religião, e sim da consciência que todos somos seres espirituais que vivemos em um corpo físico para evoluir moral e espiritualmente, que tudo o que nos acontece é por merecimento, ação e consequência. Mesmo que não tenhamos a moral para entender no presente momento, mas isso não tira o mérito da sua importância. Não existe injustiças. Parei de reclamar, parei de me vitimizar, de me questionar. Encarei todas as minhas questões, aceitei a minha responsabilidade, encarei os meus fantasmas e hoje me torno cada dia mais e mais consciente das minhas ações, palavras e os pensamentos, onde tudo é criado. E tento ao máximo estar em sintonia com todas elas. Se deixarmos nossas mágoas, nossos traumas dominarem nossos pensamentos, esses mesmos pensamentos se tornarão guilhotinas que sempre irão cortar qualquer positividade, qualquer alegria, qualquer bem-estar. Vamos entender que se não estivermos atentos a tudo o que acontece dentro de nós, de forma madura e responsável, sempre seremos reféns de guilhotinas mentais, que só nos deixam perdidos em negatividade. Vamos liberar nossos cantinhos escuros internos e deixar a luz entrar. Mas se não arregaçarmos as mangas, a sujeira não irá desaparecer como mágica. Sem ação,
não há resultados. Algumas pessoas são como vidro estilhaçado, duras, cortantes e sem sentimentos. Melhor deixá-las assim mesmo, quebradas, do que se ferir tentando consertá-las, ainda mais se estivermos estilhaçados também. Não se lambe feridas alheias sem antes lamber as nossas.